Perfeito, nós estamos, com a graça de nosso Deus, na quinta e última aula da matéria Evangeliza Missões, módulo de missões. Essa é a quinta e última aula da matéria Evangeliza Missões. Estamos com o módulo número 2, missões. Né? Hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2022, quinta-feira, 7 de abril de 2022. Deixa eu passar para os rápidos anúncios. Como vocês se lembram, acredito que a maioria aqui se lembra, nós havíamos dado uma prorrogação para o trabalho do módulo 1, que seria hoje a primeira data e a segunda no dia 24. Então, pelo fato que também, né, eu estou com algumas acumulações devido à situação de saúde de minha esposa, ela está estável, deixa eu só, antes que eu me esqueça, né? A situação de minha esposa, ela está estável, não melhorou, não piorou, né? Ela perdeu completamente o movimento da perna direita, é como se estivesse completamente anestesiada, ela não sente a perna, coisa muitíssimo curiosa, isso está deixando, repito, os médicos muito confusos, ela não tem, mas ela move os dedos, entende? Mas curioso, ela não sente a perna, os dedos sem nenhum problema, graças a Deus. Ontem eu fiz uma coisa de louco, né, para testar se realmente o milagre, não estou duvidando do milagre, mas ontem meu filho deu um grito, né, deu uma pancada forte mesmo na perna com a tala e ela não sentiu nada, uma gota de dor. Então isso está bem estranho, mas nós estamos crendo que tem um milagre aí a caminho muito forte, entende? Entre terça e quinta da semana que vem nós estaremos fazendo uma nova consulta. Peço as vossas orações, porque se não se resolver por aqui em Orlando, nós temos o convite de um pastor em Jacksonville a 2h15. Ele tem veículo, tem uma casa grande, então ele se ofereceu a nos ajudar. Então, se não se resolver nada na semana que vem, nós vamos partir para Jacksonville, para o Hospital Batista da cidade, porque lá ele me falou que uma irmã da igreja dele passou pela mesma experiência, mesmo sofreu um acidente, e o hospital de lá deu um tratamento top número 1, entendeu? Então, claro que tem que pagar a conta, mas eles facilitam muito, né, o parcelamento da conta. Mas o mais importante não é tanto os valores, né, que aqui em Orlando já estão astronômicos, mas é o cuidado que nós não estamos tendo aqui. Mas confiamos, né, que vai haver uma grande vitória. Eu agradeço desde já as orações dos irmãos, lembrando que, talvez vocês não saibam, Deus tocou a meu coração e o coração do irmão Fábio Lacerda, né, nosso irmão que está aqui, de Lô. Nós vamos terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque Deus falou muito forte ao meu coração e ao coração do irmão Fábio, que ele estará levantando um clamor pela minha esposa. Eu vou levar o laptop aonde minha esposa está sentadinha, né? E ali faremos uma ministração ao vivo. O irmão Fábio vai estar fazendo essa ministração, os que puderem, claro, alguns, como a irmã Vera tem uma situaçãozinha, ela vai ter que sair antes, tá? Mas os que puderem estar até o final e concordar com esta ministração, ficarei muito agradecido. Eu quero acreditar que hoje Deus tem algum milagre para realizar, né? Não sei o tipo, mas nós estamos com essa convicção, entendeu? Com essa convicção. Então vocês vão conhecer minha esposa e vão estar com as mãos levantadas, ministrando sobre ela, porque o Espírito Santo que está aqui conosco está aí também com vocês e vai usar o clamor e a intercessão de cada um de vocês, e o nosso irmão Fábio vai estar, né, levantando a voz dele, né, acrescentando a fé dele, e vamos estar uns unindo a ele e vamos esperar o que Deus realmente está disposto a fazer em nosso meio. Outro sim, na próxima semana, preste bem atenção e eu vou fazer uma postagem avisando a vocês para não se esquecerem. Na próxima semana começaremos uma nova matéria. Decidi fazer uma alteração no programa por duas razões. Primeiro, uma grande necessidade que estamos vivendo ultimamente, né? Vocês sabem que nós estamos vivendo
momentos decisivos da história da igreja que envolve a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o arrebatamento da igreja. Quantos de vocês acreditam no arrebatamento da igreja? Tem alguém aqui que acredita? De repente alguém aqui não acredita, então vai ficar difícil. E Deus falou muito forte ao meu coração para fazermos uma pequena mudança que não vai, obviamente, trazer nenhum prejuízo aos irmãos. Nós vamos estudar, a partir da próxima semana, a matéria de escatologia. Só que nós não vamos estudar em 5 semanas, não. Como é uma matéria muito vasta, que eu decidi fazer. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para nenhum de vocês, porque eu posso fazer isso. Eu vou mover 3 matérias do programa original do básico, tá? Porque existem matérias que se pode fazer trocas entre o básico e o médio sem nenhum prejuízo. Já existem matérias do básico que eu não posso colocar no médio, como tem matérias do médio que eu não posso colocar no básico e vice-versa, né? Mas a escatologia, sim, eu posso fazer um mover, posso trazer do médio, jogar dentro do básico e fazer em 3 módulos, é o que eu vou fazer. Então, eu vou mover 3 matérias originais do programa do básico e eu vou jogar para o médio e vou, então, trazer a escatologia em 3 módulos. Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Vocês vão receber uma apostila um pouquinho gordinha, né? Como correspondendo a 3 apostilas em uma. Então, nós vamos estudar 15 semanas. Haja paciência para vocês me aguentarem falar de escatologia. 15 semanas. Meu Deus, né? Quando chegar na 10ª semana, alguém vai ser arrebatado aí entre vocês, né? Porque a gente vai bater realmente forte com respeito ao assunto da segunda vinda de Jesus, tribulação, arrebatamento, milênio, trono branco. Vai ser diferente. Eu já fiz isso em uma outra escola teológica e, para a glória do Senhor, teve bons resultados. Então, nós vamos fazer isso, né, durante 15 semanas. Cada módulo, claro, vai durar 5 semanas normais e nós vamos fazer não provas, mas sim trabalhos. De momento, a gente não vai trabalhar com o sistema de provas, mas vou avaliar vocês através de trabalhos. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu quero ter certeza que todos estão me entendendo. Perfeito. Então, eu já estarei despachando entre amanhã e sábado as apostilas. Espero em Deus que elas cheguem a tempo. De qualquer maneira, eu vou mandar o arquivo PDF porque se ocorrer de uma eventualidade você não receber a tempo, pelo menos você imprime as primeiras 7 páginas, tá? E para não perder o fio da meada. Os trabalhos de evangelismo e missões, então, eu decidi dar uma esticada. 21 e 28 de abril. Se você ainda não entregou o seu questionário, o seu trabalhinho de evangelismo e de missões, porque são 2 módulos, você tem até o dia 28 de abril, tá? Eu vou ter que trabalhar com um pouquinho de atraso, repito, devido à situação que eu estou vivendo, está me acumulando muita coisa, mas me comprometo a liberar as notas o mais rápido possível, na medida que eu for, não é, recebendo da parte dos irmãos. Lembre-se que você pode mandar o seu trabalho preferencialmente para o meu e-mail, tá? Eu vou postar de novo o meu e-mail no grupo. Se você tiver dificuldade em mandar via e-mail, você pode mandar via WhatsApp, desde que você fotografe o mais nítido possível as páginas em ordem, ok? E mande, então, no meu privado, sem nenhuma dificuldade. Estamos combinados assim? Estamos combinados assim? Então, 28 de abril seria a data limite para quem não entregou ainda o seu trabalho de evangelismo e quem ainda não entregou o seu trabalho de missões. Na verdade, o trabalho de missões eu não dei ainda, mas eu vou passar o mais rápido possível. Também vai ser um questionário bem simples, tá? Não vai trazer nenhum tipo de dificuldade. A fonte de pesquisa vai ser a própria apostila e 2 sites na internet, né? Trabalhando com pequenas pesquisas, pequenos questionários, eu quero acreditar que não vai gerar nenhum tipo de situação contrária ou situação difícil. Vamos, então, à nossa página 40.
da nossa apostila, página 40. Página 40 da nossa apostila. A irmã Fernanda, missionária Fernanda, consegue nos ouvir? Sim, pastor, estou aqui. Perfeito. Depois, quando a senhora liberar aí do seu manto, que eu sei que Amém. está no manto, então, Estou se a no senhora manto puder aqui. ficar visível, eu agradeço. Eu sei que Amém. tem momentos que a pessoa tem que estar no manto, né? Como a irmã Cássia voltou para o manto, mas fica tranquilo. Depois que vocês liberarem do manto, né? Aí vocês Amém. fiquem de novo visíveis. Obrigado. Página 40. O primeiro declínio missionário. O que isso quer dizer? Que a obra missionária começou a todo vapor e depois começou a declinar, a cair positivo. Infelizmente, isso se chama a perda do primeiro amor, e não é diferente. Infelizmente, não é diferente. Vamos entender algumas razões. Motivo do primeiro declínio missionário: falta de zelo missionário, né? Como está aqui na nossa apostila. Aparentemente estava tudo certo com a primeira igreja. Havia conversões em massa. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Havia temor. Aqui você está lendo temos, mas é temor. Só troca o S pelo R, tá? Erro nosso de digitação. Troque, por favor, o S pelo R, né? Porque está estranho, né? Está temos, mas não é temos, não, é temor. Havia temor em cada crente. Havia sinais e prodígios. A igreja era respeitada e admirada pelo povo. Mas, apesar de tudo isso, havia algo errado com a igreja de Jerusalém. Havia algo errado? O que havia de algo errado? Olha só. Era poderosa na fé e no testemunho, pura no seu caráter e abundante no amor. Você lendo assim, vai dizer, não, tem uma coisa errada não, está tudo certo. Olha o que tinha de errado na igreja de Jerusalém. Entretanto, seu singular defeito era a falta de zelo missionário. O que isso quer dizer, falta de zelo missionário? Vamos voltar a Atos, capítulo 1, versículo 8. Lembra-se o que Jesus disse? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quantos de vocês se lembram dessas palavras do Senhor Jesus? Tá? Se você, por alguma razão, não se lembra, vai lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. É importante você ter registrado este texto. Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus deixou bem claro: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus não deu uma opção, Jesus deu uma ordem, uma orientação que implicava um mandamento. E foi aí que a igreja de Jerusalém pecou, foi aí que a igreja de Jerusalém falhou, fracassou, faltou o zelo missionário, faltou a obediência do cumprimento desta ordem clara. Permaneceu em seu território quando devia ter saído para outras terras e para outros povos. Este, sim, foi o grave problema da Igreja de Jerusalém e não é diferente nos dias de hoje. Repito, não é diferente. Muito pelo contrário, hoje está um pouco agravante a situação, porque muitas igrejas decidiram tomar a posição de zona de conforto, ou seja, está muito bem aqui no nosso templo, bonito, aconchegante, confortável, vamos investir em fazer só evento, 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 evento. Entenda-me bem, meus irmãos, não é pecado, não é errado que as igrejas façam seus eventos internos. Não é, de forma nenhuma. O problema é a igreja viver
e sobreviver só de evento. Isso não é bíblico. Uma igreja que só vive de evento e sobrevive na base de evento não é igreja. Ela é qualquer coisa, ela pode ser até ser chamada um clube social. Vocês se lembram o significado da palavra igreja? Vamos ver. Qualquer um pode abrir o áudio e me dar a resposta. Nós já estudamos o significado no original do grego koiné da palavra igreja. Eu tenho certeza, né? Não é possível que ninguém se lembre. Você vai ter que anotar e dormir repetindo 200 vezes para você acordar e dormir com essa definição na ponta dos seus lábios. Vamos lá. Quem pode me dar a definição da palavra igreja? Eu respondi a última vez, não queria falar, né? Mas é eclésia, tirados para fora. Tirados para fora. Meu irmão, minha irmã, pelo amor do guarda de Niterói, não se esqueça disso, nem por decreto-lei. Igreja, o que significa tirados para fora. Um povo que foi chamado para fora. Lembram-se que a missão da igreja, ela é o inverso na direção do trabalho da missão da nação de Israel. Se lembram vocês que a missão da igreja, a igreja funciona no sentido contrário do chamado que Deus deu a Israel? Qual é a direção da missão que Deus confiou a Israel? Conseguem se lembrar? Está na apostila. Que Deus deu a Israel uma missão num sentido e para a igreja em outro sentido. Vamos lá. Atrair a igreja. Israel foi escolhido por Deus para atrair, para chamar as nações para dentro de si. E a missão da igreja é o contrário. A igreja tem que sair. E vocês observem que algumas igrejas, lideranças, pastores tomaram a coragem de inverter a ordem divina. Isso aí é pecado. Oh, yeah, isso aí é um pecadão, ó, caprichado, entende? Porque nenhum líder, nenhuma igreja, nenhum pastor pode deixar de saber. Isso é como fosse o beabá das escrituras sagradas, né? Seria algo mais ou menos você recitar de memória João 3,16. Vamos lá, tem alguém aí que consegue recitar de memória João 3,16? Que não seja o irmão Fábio, né? Vamos lá. Alguém consegue? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo naquele que nele crê tenha vida eterna. Ô, irmã Viviane, 96% certo, só tropeçou em 2 palavrinhas, mas parabéns. Gente, já vou fazer o seguinte, acho que eu vou fazer, a partir do mês de maio, nós vamos fazer gincana bíblica aqui, sério. Eu fiz com uma turma da terça-feira durante 6 meses e deu certo. Como funciona? Uma vez por mês eu faço uma gincana com uma turma e os alunos que responderem perguntas bem básicas da Bíblia, eu dou premiação. Bíblia de estudo, CD, livros de estudos bíblicos. Houve uma pequena queda de comunicação. Ok. Estão todos me ouvindo? Houve uma pequena queda de comunicação. O Zoom está tendo esta situaçãozinha. De repente, dá uma cortada, mas é coisa rápida, vai e volta. Mas eu acredito que vou fazer isso, irmãos. Eu acredito que a partir do mês de maio nós vamos fazer gincana. Por exemplo, essa resposta aí da irmã Viviane, merecia uma Bíblia caprichada de estudo, mas a Bíblia de estudo que eu tinha, eu dei de presente há 2 semanas para um outro aluno, mas não tem problema não. Está chegando aí mais 2 ou 3 Bíblias de estudo e uns 3 bons livros. Eu acredito que a partir do próximo mês, se você tiver com a resposta na ponta da língua, ok? Você então vai estar concorrendo, né, ao vivo aqui a cores alguns presentes, né? Dentre eles livros de estudo bíblico e bíblias de estudo. Perfeito. Assim como a irmã Viviane me recitou tão bem em João 3,16, só tropeçou em 2 palavrinhas, vamos procurar não se esquecer disso.
Deus deu a Israel a missão de atrair as nações para si. A igreja, Deus deu a missão de sair para ganhar as almas. Compreendido, gente? Conseguiram memorizar? Então, a missão de Israel é atrair. A missão da igreja é sair. Então, igreja que não sai, né? Repito uma vez mais, não é errado em momento algum a igreja separar um tempo para fazer eventos internos, mas viver de eventos, isso é antibíblico, é errado, é um atentado contra uma ordem de Deus sobre a questão de mandamento. Compreendido, gente? Tá bem compreendido? Isso, vamos lá então. Nem tudo é má notícia quando nós estudamos sobre missões, né? Já que estamos falando do primeiro declínio missionário. Mas teve também o primeiro despertamento missionário. Olha só interessante isso aqui. A igreja de Jerusalém decidiu, então, ficar na zona de conforto. Como hoje, infelizmente, existem centenas, centenas e centenas de igrejas que decidiram estar na zona de conforto. Mas o nosso Deus, ele é amoroso, preste atenção. Ele é misericordioso, ele é Pai, por ser amoroso, misericordioso, bondoso, por ser Pai, ele é, sobretudo, disciplinador. Quantos de vocês têm filhos? Quantos? Eu acredito que todos. Todos têm filhos? Todos. Amém. Eu tenho um que vale por 4, graças a Deus. Eu queria 4, mas Jesus decidiu mandar um que vale por 4. Meu Israel Levi Gabriel Macena, 1,90 m, quase 300 libras de peso, uma massa de homem, um armáriozinho, né? A irmã Vera conheceu nosso menino, né? Mas agora, se a senhora ver meu menino, ela não vai reconhecê-lo, não. Ele ganhou massa muscular que está uma pequena parede, né? Para abraçar ele é muito perigoso. Entende? Eu, como pai, quando eu abraço meu filho, eu dou distância, porque ele não tem ideia da força que tem, abraça e machuca forte. Graças a Deus, o meu vale por 4 em todos os sentidos. Come por 4, faz bagunça por 4, faz gargalhada por 4. Então, os 4 que eu não tive, Jesus decidiu colocar no corpo de um só filho. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Sou pai e amo de paixão meu filho, mas, embora ele tenha 25 anos, eu deixo bem claro para ele, você é adulto, mas enquanto você estiver vivendo debaixo deste teto, eu não estou querendo ser um pai carrasco, mas você tem que seguir direitinho, né, as regras que a palavra de Deus coloca, ou seja, prestar respeito e obediência a mim e a tua mãe. Então, pai, nem precisa tocar nesse assunto. Então, graças a Deus, a gente desde criança tem nos esforçado, né? Temos as nossas falhas como seres humanos e pais, mas temos nos esforçado a colocar nele temor de Deus, né? Que é o importante que o papai e a mamãe que conhecem a Jesus se esforcem em semear o temor de Deus no coração dos nossos filhos. Eu tive a oportunidade, quando ele era mais jovem, mais criança, né, de discipliná-lo, porque um pai que não disciplina um filho, uma mãe que não disciplina o seu filho, à luz da Bíblia, é um negligente. Eu nunca encostei a minha mão no meu filho. Então tem um negócio errado. Tem um negócio. Eu não estou me referindo a espancar. A Bíblia proíbe o espancamento, mas a Bíblia lá em Provérbios orienta. Sabe como você vai disciplinar o seu filho? Como é que a Bíblia orienta? Como devemos disciplinar os nossos filhos? Vamos lá, eu creio que vocês já leram isso no livro de Provérbios, tá? Com a vara. Com a vara. Irmãos, pensa no homem que aprendeu a ter convivência e intimidade com vara. Eu. Meu pai, em cada parte da casa tinha uma varinha. Atrás da porta da cozinha tinha uma varinha. No entroncamento da porta da cozinha, quando o banheiro tinha outra varinha. Eram 5 varinhas espalhadas pela casa. E eu falava, pai, por que tanta varinha nessa casa? É porque eu não vou me dar o luxo de perder uma oportunidade de te colocar no eixo. Porque até 7 anos de idade eu era problemático. Não tenho vergonha de dizer. Eu era hiperativo. Eu parecia um vulcão em erupção.
E eu dei muitos desgostos ao meu pai até os 7 anos. Eu era uma coisa assim, meio esquisita. Mas aí Jesus teve misericórdia de mim, né? Com 8, 9, 10 anos, fui acalmando, acalmando, acalmando. Mas até lá, o que eu ganhei de varada, gente, e eu não me arrependo. Nunca fiquei com raiva de meu pai ou de minha mãe de ganhar tanta varada. Nas minhas costas eu tenho 2 cicatrizes mais grandes, de 2 varadas que eu mereci, gente. Pensa no menino que gostava de pegar grampo de cabelo de minha mãe, meter na tomada elétrica para eu sentir choque. Eu era isso. Pastor, isso era problemático? Não, eu era levado da breca. Eu era complicado. E a cada choque que eu tomava, meu pai, para tu aprender a sentir o peso da vara e do choque, toma essa varada nas tuas costas. Eu tenho 2 aqui, ó, tipo assim, um cruza, é como se fosse a marca do Zorro. Não tenho vergonha de dizer isso, não, irmãos. Eu fiquei com raiva do meu pai, fiquei com ódio do meu pai? Não. Perto dele falecer, eu muito agradeci ao meu pai. Falei, meu pai, obrigado. Ainda que ficou quase com uma marca do Zorro em cada lado das minhas costas, nunca deixei de amar o meu pai, de respeitá-lo, embora ele nunca foi um cristão, foi um judeu muito convicto, né, das suas crenças, né, da sua fé como judeu, mas nunca fiquei com ódio, nunca fiquei com raiva, né? Tem filho que fica com bronca, né, com raiva de papai ou mamãe por causa de uma varada, tá? Porque eu estou tocando esse assunto. Deus é a mesma coisa. Quando a gente sai um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, o que que Deus faz? Ele levanta a varinha dele. E é o que a varinha de Deus não é brinquedo, não. A varinha de Deus, ela canta e canta forte. E tem muita gente aí gritando, né? Muito filho de Deus, Senhor, por que essa luta, por que essa prova? Ei, é a varinha de Deus. Deus tem várias formas de nos tratar, porque Ele nos ama. Ei, você ama seu filho? Vamos lá, quem ama aí seu filho, sua filha? Isso, agora eu não vou fazer a segunda pergunta que pode soar mal. Se você ama o seu filho, você tem disciplinado o seu filho com equilíbrio? Não me responda essa pergunta. Eu dou a resposta pela Bíblia. Se você ama de fato o seu filho, discipline-o segundo a Bíblia, com a varinha. Não use chinelo, não use a mão, porque isso confunde a cabeça da criança. Você sabia que quando papai e mamãe, usa a mão, a criança fica confusa. Por quê? A mesma mão que faz o carinho, a mesma mão que dá o apoio, o sustento, a mesma mão que dá o afeto, é a mesma mão que é usada para bater. Aí confunde a cabeça da criança. Vocês sabiam disso? A criança fica, a mesma mão que é usada para me bater, a mesma que é usada para me dar carinho e apoio. Então isso confunde enormemente a cabeça da criança, igual o chinelo, né? É muito normal, né, pela cultura brasileira, pegar o chinelo e de preferência a havaiana, né? Porque a havaiana machuca com força e vambora, e vambora. Aí a criança fica confusa. Ué, peraí, é para calçar ou é para bater? Entende? Já a varinha é um objeto neutro. E a criança não sofre traumas com o uso da varinha. Se você disser que bater com uma criança com moderação, com varinha, gera um trauma, a Bíblia discorda de você, porque foi um instrumento, né, que Deus estabeleceu para que corrijamos os nossos filhos. Claro, os mundanos lá fora, por não conhecerem a Bíblia, eles usam qualquer coisa, cinto, chinelo, tijolo, prato, e aquela coisa. Agora, o cristão que está se esforçando a caminhar na palavra de Deus, no temor do Senhor, tem que aprender, é necessário aprender isso, tá? Que a vara é o instrumento que Deus estabeleceu. A mesma coisa, Deus tem uma vara para cada um de nós. Sofrimento, tribulação, permite algumas às vezes enfermidades e a perseguição. Ninguém quer sofrer perseguição, mas é uma vara que Deus usa. Então, como é que se deu o primeiro despertamento missionário? Como a igreja de Jerusalém não obedeceu, então Deus desceu a vara em cima da igreja de Jerusalém. A perseguição leva a igreja, olha aqui, está escrito na apostila, faz um highlight aqui, ó. A perseguição leva a igreja a fazer a obra missionária. Eu nunca li um negócio desse, agora tu está lendo, você está lendo. A perseguição leva a igreja a fazer a obra missionária. O que dá a entender, irmãos? Parece que vai ter que haver algum tipo de perseguição para fazermos a obra missionária.
infelizmente, acreditamos que sim. Não deveria isso acontecer. Não deveria. Mas do jeito que a coisa está caminhando, é óbvio que será necessário por um tempo. Eu não posso afirmar por quanto tempo, eu não posso afirmar qual será a dimensão dessa situação. Nós vamos, inclusive, estudar esse assunto na matéria de escatologia, mas vai haver, irmãos. Não estou falando isso da boca para fora, nem para assustar ninguém, nem para impressionar ninguém, mas segundo a palavra de Deus. Isso nós vamos estudar bem esmiuçadinho na matéria de escatologia. Vai haver um nível de perseguição para despertar a igreja. Sabe por quê, irmãos? Se não houver essa perseguição no dia do arrebatamento, quantos cristãos vão subir? Quase que nenhum. Porque a perseguição vai trazer purificação. A perseguição vai trazer despertamento. A perseguição vai trazer a santidade. E está complicado o negócio, a coisa está piorando cada vez mais. Como estão percebendo, irmãos, que a cada dia que passa, as coisas estão piorando. Não estou falando da área financeira, não estou falando da inflação, estou falando da imoralidade, da perversidade, estou falando do aumento da iniquidade, estou falando do aumento do esfriamento da fé de muitos cristãos, de muitas igrejas, estou falando do aumento da maldade. Quantos estão percebendo que a coisa, cada dia que passa, está piorando? Alguém está percebendo isso ou não? Ou só eu? Oh, que susto, graças a Deus, eu pensava que era só eu, que eu estava sozinho numa ilha, percebendo que tudo estava ficando pior. Eu pensei, então eu estou ficando doido, estou louco. Mas graças a Deus, que eu preciso sempre confirmar com vocês que não estou sozinho. Então estamos vivendo algo difícil. Vamos lá. Ao serem dispersos, os cristãos pregavam por todos os lugares que passavam. Olha só, a dispersão por causa da perseguição deu-se exatamente pelos lugares que Jesus falara, ou seja, pela geografia missionária de Jesus. Olha que coisa interessante, eu vou repetir essa frase aqui, ó. A dispersão por causa da perseguição deu-se exatamente, olha só, pelos lugares que Jesus falara, ou seja, pela geografia missionária de Jesus. Jesus deu uma geografia. Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Olha só, o resultado do despertamento, letra B. Segundo historiadores, a igreja iniciou realmente por Jerusalém, foi para a Judéia, foi para Samaria, depois para Cesareia e etc. Vamos ver como é que a coisa funcionou na história. Número 1, foram para o leste, foram para Damasco e Edessa, entrando na Mesopotâmia. Mesopotâmia é a atual região do Irã e do Iraque. Sul, foram para Bostra e Petra, entrando na Arábia, que é a atual Arábia Saudita. Aí você olha lá no mapa, né? Ao sul de Israel está a Arábia. Oeste, foram por Alexandria e Cartago, entrando no norte da África, isso é, no Egito. Olha para onde eles foram parar, no Egito. 4, foram por Antioquia, entrando na Armênia e Bitina, ou seja, foram para o caminho da atual Turquia. Então o povo saiu mesmo para valer, saíram da zona de conforto e foram espalhados exatamente na geografia que Jesus determinou. Para a coisa ficar melhor, olha, eles alcançaram ainda a Espanha, Galácia, sul da França e Grã-Bretanha, e depois os confins, ou seja, o restante da Europa. Ou seja, a igreja ela foi sacudida de tal maneira que ela saiu assim em menos de 5 anos daquela região no centro da Ásia, né, que é onde está Jerusalém, e se espalharam dentro de um perímetro de mais de 3.000 quilômetros de distância. Olha que impressionante isto. Evidências do despertamento, letra C. Os novos crentes iam formando igrejas locais e, ao mesmo tempo, tornavam-se missionários entre o seu povo e de outros lugares. Olha que interessante, olha a estratégia do Espírito Santo. À medida que
o povo era espalhado, eles ficavam naquela região, evangelizavam, faziam a sua moradia e ali mesmo eles pregavam a palavra de Deus e se tornavam o quê? Missionários locais. Olha que só interessante. Não havia necessidade de serem preparados em uma cidade e serem enviados, mas na medida que haviam estado sendo dispersos, o próprio Deus colocava no coração deles a necessidade de serem missionários ali, locais. A propagação do evangelho aumentava a cada dia. O total de crentes por volta do segundo século é estimado, olha só, em 500.000 de habitantes. Vou repetir, gente, olha que coisa surpreendente. A propagação do evangelho a cada dia aumentava. O total de crentes por volta do segundo século, ou seja, perto do ano 201, era estimado em 500.000 pessoas. Faz as contas, o evangelho cresceu assustadoramente em 200 anos, uma proporção de 500.000 pessoas, coisa que não acontece hoje desde o século XVIII. Está provado, desde o século XVIII, a proporção de almas não cresce tanto como cresceu nos primeiros 200 anos da história da igreja. Isso é preocupante. A eficácia do trabalho evangelístico se deu a partir de 3 fatores somados, é claro, com o poder do Espírito Santo. Irmãos, se o Espírito Santo não está na história, não acontece nada. Eu posso ser a pessoa mais bem preparada teologicamente. Eu posso ser a pessoa mais bem treinada para abrir centros evangelísticos. Eu posso ser a pessoa mais experimentada, mas se eu não tiver o poder do Espírito Santo, esqueça-se. Não adianta técnica, não adianta estratégia, tudo é importante, mas o Espírito Santo, aleluia, é o combustível. Por isso que Jesus deixou claro, mas recebereis a virtude do Espírito Santo quando ele vier sobre vós. Até hoje, dentro da nossa igreja local, se eu não tiver esse poder, irmãos, não sai nada, não dá nada certo. Não funciona. Muita gente quer servir a Deus na cara, na coragem, na raça. Não é assim. Tem que ter vida santificada, separada e, acima de tudo, desperta. A minha oração, eu faço uma oração nesta noite, é que Deus aumente o seu amor pela obra. A minha oração é que Deus derrame uma unção fresca, renove as suas forças, renove a sua fé, renove a sua perseverança. Irmãos, estamos vivendo uma hora pesada, difícil, desafiante. Só a igreja cheia do Espírito Santo que vai vencer. Só a igreja cheia do Espírito Santo que vai conquistar. Só a igreja cheia do poder do Espírito que vai dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se essa igreja não se levantar, a Bíblia, pela palavra que Cristo deixou, disse: se vós não clamardes, as pedras vão clamar por vós. E que são as pedras? Os mundanos, os que não têm temor de Deus. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Que Deus tenha misericórdia a ponto de não envergonhar a igreja em levantar o mundano para fazer a obra. Irmãos, se Deus levantou uma mula para repreender um profeta, não é difícil. Deus levantar várias mulinhas ao nosso redor para dizer: toma vergonha, crente, e começa a buscar o poder do Espírito Santo. Eu já vi na minha vida no Uruguai, Deus usar um bêbado, pensa numa coisa doida, entrou numa igreja em Montevidéu e chamou a atenção do pastor, dizendo: tome vergonha, assim mesmo, falando em espanhol, tome vergonha na sua cara,
filho meu, que coisa estranha, né? Muita gente pensa, isso não é Deus falando, não. E começa a te arrepender, começa a jejuar, santificar e sair procurar os mendigos, os bêbados como esse aqui, as prostitutas, e começa a ter amor pelas almas. Você acredita que aquele pastor recebeu a mensagem do bêbado? Foi despertado. E até hoje, isso aconteceu em 1999. O ministério dele, sabe qual é? Buscar os bêbados, as prostitutas e as pessoas drogadas nas ruas de Montevidéu. Tem a segunda maior igreja do Uruguai, com 25 mil pessoas, todas restauradas pelo poder do evangelho. Mas Deus precisou usar um bêbado para despertar esse pastor. Será que Deus vai ter que usar uma mula, minha irmã? Meu irmão, com todo respeito, para chegar na sua casa, na sua igreja, para te dar um sacudão e dizer: acorda, crente, vai fazer a obra, vai fazer missão. Irmãos, tem muita coisa para fazer. Alô, nós estamos na última hora, nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Não pense que fazer missão é pegar as maletas e ir lá para o Japão, ir lá para o Canadá, ir lá para a Europa. Você pode fazer missão aí, ó, perto da sua casa, juntinho da sua igreja. Tem almas morrendo, tem almas padecendo. O seu vizinho que você nunca deu de cara com ele, ó, tá ali necessitado de ouvir uma palavra, mas não fala inglês. Mas você tem testemunho, não precisa falar inglês, para que um vizinho seja impactado pelo poder do Espírito Santo. Seu testemunho pode falar muito mais alto. Irmão Fábio. Ouvindo o senhor falar isso aí, assim, dá até um pouco de vergonha, né, assim, da igreja, incluindo eu também, né, claro. Mas hoje virou um monte que a gente vê muita coisa, então virou um monte de amante de púlpito e cantores e pregadores, né, amante de púlpito e microfone. Então, eu conheço pessoas, se o pastor chama para louvar no momento de ofertas, você vê a pessoa com a família na igreja. Mas se no próximo domingo ela sabe que ela não vai ser chamada porque vai ter a oportunidade de outra pessoa, você não vê a família dela na igreja. Entende? Então, um rapaz, um jovem recém-convertido, levantou no encontro de homens esses dias e falou assim: eu queria falar algo. E o cara ficou assim, até branco, recém-convertido, e falou assim: eu queria convidar, porque quarta-feira tem oração no lar. E eu queria convidar todos para ir levar os filhos. E falar uma coisa, irmão, não vai na oração só o dia que prega, não. Vai o dia que você não vai pregar, vai também. Um recém-convertido, não conhece nada de Bíblia, falou desse jeito, no encontro de homens. Uau! Então, só falando isso aí, veio isso na minha cabeça. A igreja está com uma concepção muito errada do que é essa igreja, né? Então, é muito verdade isso aí que você está dizendo. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, mas as mulas estão aí. E Deus, olha, eu costumo dizer que para cada crente tem uma mula ao ladinho, pertinho, né? Eu sei que perto aqui de mim tem umas duas aqui. Eu tenho dois vizinhos que são duas mulas, né? Um é um chinês e um outro é um iraquiano, também aqui na frente da minha porta, né? Todo dia, good morning, com aquele sotaque de inglês bem arranhado. Eu falei: Senhor, eu tenho que tomar vergonha na cara e falar de Jesus para esses dois, né? Hoje baixou uma chuva, pensa numa chuva, parecia um dilúvio, né? Tava lá o chinesinho, good morning, sir, good morning, sir, e queria conversa comigo no meio da chuva. Eu falei: tá chovendo, meu amigo, tá chovendo. Mas Deus tem nos incomodado. Aqui tem muito estrangeiro aqui no meu condomínio, mas pensa numa quantidade de estrangeiros, iraquianos, indianos, chineses, japoneses. Gente, parece que eu não estou nos Estados Unidos, não, né? E é um tal de falar vários idiomas aqui dentro. Eu falei: o que eu estou fazendo nesse condomínio, né, minha esposa? Abre a tua boca, homem. Até haitiano tá cheinho. Eu falei: Senhor da glória, me tira da zona de conforto e me dá a oportunidade de falar para esse povo. Não sei qual é a mula que está perto de você, não, mas tenho certeza, tá, que Deus vai incomodar essa mula aí que está perto de você para você abrir a boca ou para você demonstrar a obra de missões através do testemunho. Porque muitas pessoas pensam
que a gente só pode fazer a obra falando, mas o testemunho marca a gente. Se você não sabe disso, o testemunho uma marca e marca pesado a vida de muitas pessoas, né? Olha assim para você, oh, essa senhora é diferente, esse rapaz é diferente, o que está acontecendo? Não precisa você se preocupar em abrir a boca, mas se preocupar em deixar usar você para a glorificação do nome dele. Agora, olha só interessante, voltando aqui à nossa apostila. A eficácia do trabalho evangelístico, como eu acabei de falar, se dá a partir de 3 fatores somados. É claro, com o poder do Espírito Santo. Mas quais são? Ou quais foram esses 3 fatores? Um deles eu acabei de falar agora, o testemunho informal. O segundo, a capacidade intelectual de alguns crentes. Ou seja, Deus vai usar aquilo para o qual você passou boa parte da sua vida se dedicando. Tem pessoas, por exemplo, que passaram a sua vida se dedicando para serem professores, outros para serem cientistas, outros para serem algum tipo de profissional liberal, como advogado, engenheiro, arquiteto. Você pensa que Deus não vai usar esta sua habilidade profissional para somá-la a fazer a obra de Deus? Claro que sim. Eu conheço pessoas que vivem na alta sociedade que elas só aceitam cristãos que tenham a mesma formação. Há uma associação, coisa de pouco tempo atrás eu fui convidado para participar de uma associação de homens de negócio em Miami. Ela é chamada de Adonep. Já ouviram falar? Adonep é a associação. Eu não sou homem de negócio, mas me descobriram, né, num catálogo de companhias, né, pelo fato que a Berea International Bible Academy ela está registrada no Departamento de Labor, tá, no Departamento of Education, está registrada em vários departamentos, não é, sensíveis aqui dentro dos Estados Unidos, e me localizaram, dizendo, o senhor é um entrepreneur. Eu falei, não, não sou um entrepreneur, eu sou um ministro do Evangelho, sou professor e diretor de uma escola teológica, mas a Adonep enxerga a minha pessoa como um homem de negócio. Quem sou eu? Pobre de mim, homem de negócio. Eu fui convidado no mês de junho a estar num jantar onde vão estar 800 empresários, né? Homens que detêm uma massa de dinheiro e de influência econômica muito forte dentro do estado da Flórida. E ali estarão sendo convidados empresários mundanos. Qual é o objetivo da Adonep? Fazer com que o Evangelho de Cristo alcance essas pessoas que estão na alta sociedade, engenheiros, médicos, advogados, juízes, magistrados, e ouçam o testemunho, não é, da parte de empresários que são servos de Deus, né? Eu recebi essa carta anteontem, né? Vão estar 2 deputados aqui do estado da Flórida e para minha surpresa, o governador da Flórida, não sei se vocês sabem, ele é cristão. Quem sabe? Quem sabia que o governador da Flórida é um cristão? Ninguém sabia? Eu soube há pouco tempo atrás. O governador da Flórida é um cristão e ele vai ser, né, o preletor desse jantar. Olha que coisa interessante. Como é que Deus está preparando as coisas aqui, pelo menos na Flórida, para impactar a vida de empresários. Ou seja, Deus ele usa também um servo de Deus, né, que tenha uma preparação intelectual, uma preparação acadêmica, para alcançar essas pessoas que estão num nível tão elevado que, se elas fossem ouvir da boca de um pequenino como eu ou você, eles não dariam a mínima importância, mas que importante que hajam sempre, em todos os níveis da sociedade, servas e servos de Deus preparados para falarem do Evangelho na hora certa. A morte dos cristãos também, meus irmãos, não sei se vocês sabem, elas contribuem para fazer a obra missionária. Centenas de servos de Deus têm sido sacrificados ao longo da história. E, curiosamente, né, a morte desses cristãos gera um tremendo despertamento missionário. Há 14 anos atrás foi necessário 3 igrejas na Nigéria terem sido carbonizadas com seus pastores. Foram em torno de quase 450 pessoas que elas morreram no mesmo dia
em 3 localidades diferentes da Nigéria. A Nigéria é um dos países mais islamizados da África e ali tem muitas guerrilhas. E é um dos países mais difíceis também de se levar o evangelho. Num só dia, em julho de 2008, se não estou enganado, 2009, 3 igrejas, num domingo, foram carbonizadas. Todos os seus membros, incluindo seus pastores, morreram carbonizados. Mas olha que coisa estranha. Depois da morte ou da carbonização ou destruição, depois desse massacre, né, nessas 3 igrejas no interior da Nigéria, muitos soldados rebeldes e islâmicos se renderam para Jesus Cristo, sabe, por causa do testemunho dos cristãos daquelas igrejas queimadas, dos seus ministros, dos seus pastores. Claro, a morte de um servo de Deus, de uma serva de Deus, sempre vai nos causar assombro e horror, mas você não entende, eu não entendo, nós não podemos entender que a morte dos servos do Senhor fiéis a Ele, né, gera o quê? Salvação, temor em tantos corações. Assim eram os cristãos que eram jogados na arena, né, na mão dos gladiadores e dos leões, né? Quanto mais os imperadores romanos matavam os cristãos, alô, a igreja crescia. Então está provado. Perseguição dá despertamento, perseguição dá crescimento. Papai do céu, pastor, não fala isso. Estou morrendo de medo de vir uma perseguição. Que medo! É preparar-se, é pedir a graça de Deus para que Ele nos fortaleça, porque quando vier a perseguição e se ela bater a sua porta, você vai ter o que? Convicção de como vai falar e de como vai se comportar. Amém, irmãos? Tem alguém aqui com medo de perseguição? Ai, pastor, não toca nesse assunto não, que eu fico todo arrepiado, irmãos. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, que nós venceríamos o mundo, porque Jesus venceu. Então, não fique aí desesperado, né? Se Deus permitir vir uma perseguição à sua vida ou a este país, ao ponto de tolir a sua liberdade religiosa, o Senhor vai te dar graça para saber como se posicionar. O testemunho informal, continuando a nossa apostila, se manifesta a partir da vida diária dos crentes, caracterizada pelo amor. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos por causa do amor. Não amor da boca para fora, mas o amor sendo praticado no sentido literal das atitudes. A capacidade intelectual de alguns crentes que defendiam a fé com argumentos racionais e bem desenvolvidos foi algo incontestável, pois o cristianismo não era como as demais religiões cheias de ritos e mágicas, é claro, substancial, profundo e tem a ver com a realidade existencial do ser humano. Aqui eu quero mencionar homens, né? Talvez você nunca ouviu falar desses homens, mas foram homens muito preparados, estudiosos, intelectuais, e que impactaram, né? Sacudiram a sua época. Dentre eles, Paulo, mais conhecido como apóstolo Paulo, Orígenes, Tertuliano, Justino Mártir e outros. A morte de alguns cristãos praticada pelos imperadores romanos somou para o aumento do cristianismo, pois a coragem dos crentes ante a execução consistia num poderoso testemunho. Tertuliano, né, disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou então, havendo derramamento de sangue dos servos de Deus, ali também se gera o crescimento. Letra D. O trabalho dos primeiros missionários. Além de Pedro, Paulo, Apolo, Filipe, Barnabé, Silas, Marcos, Lucas e muitos outros crentes que desempenharam atividades missionárias, a tradição judaica conta aqui muito interessante, chama a sua atenção, aqui dá um relato dos servos de Deus, o que aconteceram com eles, né, os discípulos e os apóstolos. Mateus foi para a Etiópia, André para a região dos Citas, ao norte da Europa, Bartolomeu para a Arábia e Índia, Tomé para a Índia, Paulo, Barnabé e equipe foram trabalhar entre os gentios e nos lugares mais distantes do Império Romano, como, por exemplo,
Galácia, Macedônia, Caia e Ásia. Edésio e Frumêntio, no IV século, sobreviventes de um naufrágio no Mar Vermelho, perto da Etiópia, foram levados escravos para a corte real daquele país e logo conseguiram liberdade para pregar o evangelho e houve conversões. Gregório, por volta do ano 213 depois de Cristo, evangelizou a Capadócia e se tornou líder da igreja local. Dizem que quando assumiu a igreja, só havia 17 crentes na cidade, mas quando morreu, só tinha 17 pagãos. Olha que interessante, né? Isso parece coisa de loteria esportiva, mas não é não. Isso é Deus, né, que coloca para envergonhar o inimigo, né? A igreja começou com 17 crentes, né? E quando morreu, só tinha 17 pagãos. Sabe quantos crentes tinham? Tinham mais de 15 mil. Isso em 20 anos da vida deste servo do Senhor. Então, vale a pena, né? Todo tipo de sofrimento, porque o sofrimento parece que não, é adubo para trazer crescimento para a obra do Senhor. Eu separei aqui nesse retângulo em cinza a morte de uns dos mais interessantes servos que a história da igreja nos relata. A Bíblia fala do apóstolo João. Quantos já ouviram falar do apóstolo João? Apóstolo João. Isto. Lembre-se que o apóstolo João, ele foi o responsável pela redação do Evangelho de João, o evangelho que leva o nome dele, foi responsável pela redação, pela escrita das 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira de João, e o mesmo João também escreveu o livro do Apocalipse. João foi encarcerado na ilha de Patmos, né, pelo amor a Jesus Cristo, e foi o único dos discípulos de Jesus que não sofreu martírio. Mas João preparou um servo, um discípulo à altura, chamado Policarpo. Olha como se deu a morte de Policarpo. Policarpo, pastor de Esmirna, desenvolveu um ministério evangelístico tão intenso que foi acusado de ser o destruidor dos deuses pagãos. Por isto foi queimado em praça pública. Sua igreja, preste atenção, consistia de escravos aristocratas locais e membros do quadro de assistentes do procônsul, ou seja, gente da alta somado aos escravos. A morte de Policarpo sensibilizou a sociedade da Ásia Menor a ponto de provocar um abrandamento das perseguições por algum tempo, permitindo que os menos corajosos declarassem abertamente sua fé em Cristo e os não crentes se convertessem. Ou seja, este servo de Deus teve um testemunho tão poderoso que a morte dele gerou o quê? Uma comoção, gerou um terremoto. Eu perguntei esses dias a uns 3 a 4 alunos, qual o legado que você pensa deixar quando partir deste mundo? É muito normal, né? Em funerais, ouvimos aquela famosa frase, foi uma boa irmã, eita, foi um bom irmão, vou sentir falta da irmãzinha, do irmãozinho. Em algumas pessoas é uma manifestação sincera, é verdade, mas em outras é uma manifestação de rasgada hipocrisia. Mas aonde eu quero chegar, irmãos? Qual o legado que eu e você vamos deixar se de repente o Senhor nos levar para a eternidade? O que vão nos dizer? Aqui jaz uma figueira inútil ou aqui jaz alguém que se esforçou para imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Meu filho esses dias me disse, pai, se o senhor morrer assim de repente, o que o senhor vai deixar para mim? 3 coisas. Ele já ficou assustado. Todos os meus livros. Pai, eu não preciso de tanto. Não. Vou deixar para quem? Vou deixar para ti. Você vai herdar todos os meus livros, mais de 11 mil. Os livros do teu bisavô, mais de 4 mil. E o que mais você vai deixar? Eu vou deixar a semente da palavra que eu me esforcei para plantar na tua vida. E terceiro, eu vou deixar o meu testemunho. E não tem... Esse assunto não é para se falar agora. Mas o mais precioso eu vou deixar como legado. Aí eu pergunto, irmãos, o que nós temos de legado?
para deixar para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos irmãos, se eventualmente partimos para a eternidade. Não, mas pastor, eu estou pensando que eu vou partir para a eternidade agora, não. Estou saudável, não tenho doença, eu estou estourando saúde. Mas quem de nós sabemos o dia de amanhã, não é verdade? Quem me garante que no que eu dormi hoje, eu amanhã eu vou acordar vivo? Ou se é que vou abrir os olhos? Então, todos os dias, eu tenho consciência de que a minha existência como ser humano, ela está limitada nas mãos de Deus. Irmão Fábio. Desculpa aí que eu sou falador, tá? Mas só falando de fúnebre, lembrando de Dorcas, né? Oh! Choro das mulheres todas ali, e aí Pedro vem, né? Pedro vem e aí ela é ressuscitada, né? Para você ver a importância, que legado daquela mulher, né? De Uma Dorcas, grande né? costureira, por sinal, né? Fazia roupas, aventais. Então, o Então povo estava imagina nós chorando. todos morrer, cada um de nós morrer e o pessoal pedindo para que nós possa ressuscitar, porque vai fazer muita falta. Eu tenho certeza que todos nós, irmãos, temos um grande valor na presença de Deus, todos. Não é porque não somos pessoas celebridades ou grandemente importantes, mas todos temos a importância. Irmã Vera, precisando sair, fique bem à vontade, tá bom? Fique bem à vontade, fique até o momento que a senhora achar conveniente. Havia também o trabalho de muitos outros pregadores anônimos que constituíam um grande exército que marchavam em todas as direções pregando a palavra. Olha que coisa bonita. Surgem novas igrejas missionárias. A igreja de Jerusalém deixou de ser a única. Cada nova igreja e congregação formada pelos primeiros missionários era também uma igreja missionária. Destacamos a igreja de Antioquia, Éfeso, Roma, Alexandria e Cartago. Todavia, há outras. Deixa eu levar vocês ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos fazer uma análise. Nós vamos terminar pontualmente às 9h50, tá? Só para você já se orientar. 9h50 já estamos aqui parando e terminando com oração. Já para na verdade, 9h50 nós vamos parar aqui, e aí nós vamos estar orando com a minha esposa, a irmã Maria Luísa, que está ali, né, na sala já ansiosa para receber a ministração de cada um de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. Olha o que diz esse texto, que coisa linda. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, vamos lá. A igreja em Antioquia é o primeiro local no mundo cristão que, pela primeira vez, os seguidores de Jesus são chamados de cristãos. Então, anote aí. É o primeiro lugar no mundo onde os seguidores de Jesus são chamados cristãos. Segundo lugar, havia duas cidades com o mesmo nome, Antioquia. Só que aqui se trata de Antioquia da Síria, e não Antioquia da Pisídia, que estava na Ásia Menor ou dentro da Turquia. Ok? Então, esta cidade de Antioquia é a Antioquia da Síria, estava próximo do litoral, próximo do mar Mediterrâneo. Nesta igreja, é a primeira igreja missionária da história da igreja. Esta, a igreja de Antioquia, é a primeira igreja missionária de toda a história da igreja. Lá haviam profetas, ou seja, homens que pregavam a palavra. Então, a expressão profeta, no tempo da igreja primitiva, era mais aplicada aos que pregavam e interpretavam a palavra de Deus, não é como nos dias de hoje, que a conotação de profeta é um pouco diferente. Doutores, que eram os mestres, então havia os ensinadores da palavra de Deus. E quem eram esses personagens? Barnabé e Simeão. Olha que interessante, Simeão, chamado Níger. Sabe o que quer dizer Níger? Você vai achar engraçado, negão.
Negão, sério, irmãos. Se você for no original grego, negão, ele é negão, pretão. Não é discriminar, não é que a Bíblia aqui está usando de discriminação, né, com o nosso irmão, não. Ele era negro, ele era realmente negão. Entendeu? Então a Bíblia faz questão que ele era um africano no meio da igreja de Antioquia. Olha que interessante, né? Nosso Deus não tem preconceito com ninguém, com nenhuma raça, né? Colocou lá um negão para participar da igreja de Antioquia. E Lúcio Cirineu, né, da Líbia, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca. Ó, e quem estava lá? Saulo, já, claro, convertido, já impactado pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo. Versículo 2, preste atenção, Atos 13, 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Ó, olha só, a igreja missionária, como é que ela trabalha? Ela serve, ou seja, ela trabalha, ela atua, ela se move, mas ela não fica de braços cruzados. Ela jejua. Ela jejua. E jejuar é um ato de humilhação e de entrega na presença de Deus. Servindo eles ao Senhor e jejuando, olha o resultado. Disse o Espírito Santo. Não tem jeito, irmãos. Quando uma igreja se propõe a servir e a jejuar, a voz de Deus, ela é ouvida. A voz de Deus, ela ressoa. Não tem jeito. Deus fala. Quantos creem que Deus fala? Ei, quantos Deus que creem isto? Então, continue servindo ao Senhor e lance-se à prática do jejum, que Deus vai falar com você, olha, de uma maneira maravilhosa. E aí disse o Espírito Santo, ó, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Como a obra missionária é simples, na visão bíblica, e os homens fazem um bichão de 10 cabeças, mas é tão simples. É só servir, jejuar, se consagrar, que Deus fala e separa e mostra. Versículo 3, então, jejuando, continuam jejuando, né? Não para de jejuar, não. E orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Versículo 4. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Versículo 5. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. Olha como começou a obra missionária. Ela é simples, irmãos, mas os homens complicam. A obra missionária, ela começa quando o Espírito Santo participa na intimidade com a igreja. As igrejas têm perdido a intimidade com o Espírito Santo, e por isso a obra missionária está tendo algumas dificuldades em ser realizada da parte de algumas igrejas. Vamos aqui o ponto 3.5, as 10 ondas de perseguição. Mas, pastor, temos que falar de perseguição? Claro que temos que falar de perseguição, porque a igreja primitiva ela cresceu debaixo do calor de perseguição. Aqui nós vemos alguns imperadores romanos, né? Os imperadores romanos foram ao número de mais de 180. Eu não vou falar dos 180 imperadores romanos, mas vou falar daqueles que machucaram com força a igreja dos 200 primeiros anos da era cristã. Nero foi o responsável pela morte de Pedro e de Paulo, isso no ano 64. Depois veio Trajano, no ano 64, né, que sucedeu a Nero. Nero foi assassinado, Trajano o substitui e também se tornou um imperador que perseguiu pesadissimamente a igreja. Depois, anos mais tarde, né, quase mais de 40 anos, veio Adriano, que entre os anos 117 e 138 governou com mão pesada sobre os cristãos. Depois vem Antônio, entre os anos 138 e 211, né, quase 80 anos, perseguindo pesadissimamente a igreja. Aí veio Marco Aurélio, entre os anos 161 e 180 depois de Cristo. Vem Sétimo Severo, entre os anos 193 e 211. Temos Máximo, que foi pouquinho tempo,
entre 235, 238 e 239 depois de Cristo. Décio, entre os anos 249 e 251. Valeriano, entre os anos 253 e 260. E Diocleciano, entre os anos 234 e 305. Então, leve em consideração que estes imperadores foram os 10 piores do Império Romano no que tange a perseguições. E o que deu assim um pontapé inicial com uma pesadíssima perseguição foi Nero. Diz a história que Nero ateou fogo na cidade de Roma inteira. Toda a cidade de Roma foi jogada debaixo de um incêndio, e ele acusa os cristãos de terem sido os iniciadores ou provocadores daquele incêndio. O povo acreditou, e o que aconteceu? Toda uma multidão enfurecida sai às ruas de Roma à procura de quem? Dos cristãos. Segundo a história, mais de 1.500 deles foram colocados em estacas ao redor do Coliseu e foram carbonizados, ardendo como chamas vivas. Veja que coisa triste, não é? E Nero tocando a sua harpa, se alegrando pela morte dos carrascos que haviam ateado do fogo em Roma. Ou seja, Nero era um louco, era um endemoniado, não é? Acusou aos cristãos, ou seja, muito sangue foi derramado no governo do imperador Nero, e dentre esse sangue, né, dos inocentes, entra o sangue do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Aí temos lá na página 43, o 3.6, o segundo declínio missionário. E por que teve esse segundo declínio? Qual é o motivo? Discussões teológicas, disputas e aceitação do acordo romano. Nós, não, infelizmente, não vamos poder avançar, né, nessa apostila, que é uma apostila muito rica. Você tem aí um bom material, né, material, inclusive, que você vai usar para fazer as pesquisas que nós vamos lançar para a maioria dos alunos, né? Então, olha só que interessante. O segundo declínio missionário é em função de discussões teológicas. Você sabe que até nos dias de hoje existem essas discussões teológicas. Por exemplo, há alguns meses atrás, 2 pastores, né, numa videoconferência, né, nós fizemos uma videoconferência entre 15 e 20 pastores de todos os Estados Unidos, pastores brasileiros, e 2 deles me colocaram contra a parede com a seguinte pergunta: Pastor Luiz Prestes, o senhor é arminiano ou calvinista? Eu comecei a rir. Por que o senhor está rindo? Responda essa pergunta tão simples. Eu sou calvinista. E o outro, eu sou arminiano. E o senhor? Nenhum dos dois. Oh? O senhor, então, é Laodiceia, só está no muro. Não. Espera aí. Ser arminiano ou ser calvinista é uma convicção ideológica, não uma convicção teológica. E quais são as suas convicções teológicas? Aí eu mostrei a Bíblia, a palavra de Deus. Isso aqui é que me dá convicção teológica. Ser arminiano, ser calvinista, ou seja, os calvinistas acreditam que a salvação não se pode perder. Quem sabia disso? Que os calvinistas ensinam que a salvação não se perde de jeito nenhum. Salvo uma vez, salvo para sempre. Alguém sabia disso? Alguém sabia? Então anote aí, o calvinista ensina o seguinte: salvação é um negócio que não se perde. Como é que é? Gente, tem milhões de cristãos no mundo inteiro que creem dessa maneira. Isso quer dizer o seguinte: você pode pintar o 7, o 14, 21, 28, você pode pintar a sua vida de doido, fazer loucuras, se prostituir, fumar, fazer o que você imaginar. Vem Jesus, leva a igreja e você vai junto. Que isso, gente? Nosso Deus é um Deus de santidade, é um Deus de limpeza, é um Deus de pureza. A carta aos Hebreus fala por 4 vezes que a salvação pode ser perdida. Alô? Quantos de vocês creem? A menos que eu esteja falando com algum calvinista, aí eu quero pedir licença. Quantos de vocês aqui creem que a salvação pode ser perdida? Alguém quer aqui? Que a salvação pode ser perdida? Ela pode, gente. Então, o que Jesus levou a dizer? E o que perseverar até o fim será salvo. Ou Jesus estava brincando com palavrinhas? A Bíblia nos ensina que nós temos uma coisa chamada livre escolha.
livre-arbítrio, ainda que esta palavra, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrá-la, mas deixa bem claro, através de atitudes e frases que o próprio Jesus, o próprio Deus, lá no Antigo Testamento, coloca. Quer ver uma prova que o livre-arbítrio existe? Não sei se vocês pararam para pensar. Uma das mais poderosas provas que o livre-arbítrio, ou seja, livre escolha, existe. Os calvinistas não acreditam no livre-arbítrio. Presta atenção, se quiser anotar. A maior prova bíblica que existe o livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus colocou no Jardim do Éden. É a maior prova bíblica que o livre-arbítrio existe. Por quê? Acompanha lá o texto, lá em Gênesis capítulo 2. Deus não estava brincando de pique-esconde com Adão e Eva. Deus foi claro, de todos os frutos das árvores do jardim está livre para vocês o quê? Comerem. É de vocês, tudo. Pensa num casal com o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro nas mãos, e comer de todos os frutos de todas as árvores. Mas aí o Eterno de Israel diz, está vendo essa árvore aqui? Está vendo os frutos desta árvore? Essa aqui não. A partir do momento que vocês tomarem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Deus foi claro, todas as árvores são de vocês, como à vontade. Agora, esta árvore aqui, esta, só quero esta. Deus não pediu 2, nem 3, nem 4. Esta. Sabe por quê, irmãos? O livre-arbítrio é a prova de que Deus nos colocou livres para servi-lo com liberdade, com voluntariedade. Deus não pega ninguém pelo pescoço para servirmos a Ele. Ele nos dá o quê? Escolhas. A outra prova do livre-arbítrio, Judas. O livro dos Salmos fala sobre o filho da perdição, mas em momento nenhum fala o nome de Judas Iscariotes, porque muitos calvinistas ensinam, né? Judas foi predestinado para morrer, para perder a salvação. Errado. Quer outra prova? Em cima de Judas? Pensa você, minha irmã, meu irmão, como dono de uma empresa muito cheia de dinheiro, riquíssima. Toda companhia rica ou não rica preza em ter um bom tesoureiro. Concordam comigo? Toda companhia, para andar bem, deseja ter um bom tesoureiro, um bom administrador do dinheiro da companhia. Quais são as características, do seu ponto de vista, de um bom tesoureiro? Vamos lá. Qualquer um de vocês pode dar 1 ou 2 características de um bom tesoureiro, no seu ponto de vista. O que se precisa para ser um bom tesoureiro? Vamos lá. Organização. Organização. O que mais? Honestidade. Honestidade. Irmã Maria Almeida, está na unção. Honestidade. Que é outra característica assim que você exigiria para ser o tesoureiro da sua companhia? Eu falaria honestidade, mas segundo, lealdade também. Lealdade, que quer dizer fiel a princípios. O que mais? Competência. Competência. Temos muitas qualidades que nós aqui poderíamos mencioná-las como adequadas para alguém que trabalharia na sua companhia como tesoureiro. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Judas Iscariotes. Jesus chama Judas para ser o seu tesoureiro. Está lá na Bíblia. A Bíblia diz que era o seu tesoureiro, tinha bolsa. Mas quem era Judas? Presta atenção, gente. Isso aqui pode ser até bem engraçado. Ele era um revolucionário. Ele era o cabeça do partido dos Zelotes. Quem eram os Zelotes? Era o partido revolucionário que lutava dia e noite para derrubar o Império Romano. Eram os terroristas, era o PT da época. Negócio sério. Então começa por aí. Judas era um rebelde, era um revolucionário, lutava contra o governo romano. Segundo, Judas, segundo a Bíblia, quem ele era? Um ladrão.
Você colocaria um tesoureiro na sua companhia sendo um ladrão, sabendo que era um ladrão? Sim ou não? Mas Jesus colocou. Coisa de doido. Jesus colocou Judas como seu tesoureiro, um ladrão. Dá para entender um negócio desse? Não. Mas sabe por que Jesus colocou Judas como seu tesoureiro, sendo ele um revolucionário, um terrorista, um ladrão, um desonesto, um sem vergonha? Porque Jesus queria dar uma chance para ele. Jesus já sabia, ó, esse aí vai me trair. Mas eu vou dar uma chance para ele. Eu vou dar uma tremenda de uma chance. E ele teve? Claro que teve. Viu os milagres, viu as maravilhas, acompanhou todo o ministério do Senhor Jesus. Quantos sabiam disso? Judas estava ali coladinho com Jesus. Mas no dia da ceia, da instituição da ceia, Jesus diz, ó, um de vocês vai me trair. Aí todo mundo ficou agitado. Quem vai ser, Senhor? Eu? Serei eu? Serei eu? Serei eu? Aí o que acontece? Jesus disse, aquele que eu molhar o pedaço de pão e der, vai ser esse. Aí Jesus molha o pedaço de pão, coloca na mão de Judas. E o que diz a Escritura? Isso aqui é assustador. Ó, se você se lembra. Diz a Escritura, imediatamente, Satanás entrou nele. O que nós concluímos? Jesus deu todas as chances para Judas. Mas Judas ó, já estava com a porta aberta para quem? Satanás. Um crente pode se endemoniar? Alguns dizem, não, não tem prova bíblica. Agora eu vou te dar a prova bíblica. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Um crente pode se endemoniar, sim, senhor. Desde o momento que ele abre a porta, aí o Espírito Santo sai, aí entra um demônio. Porque dentro dentro do nosso espírito não convivem dois espíritos. Só pode conviver um. Olha que coisa interessante, só um. Então como é que tem certos crentes que se endemoniam? Porque o Espírito Santo primeiro foi expulso. Se retirou. Isso é perigoso, gente. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para um crente se endemoniar, o Espírito Santo tem que sair primeiro. Porque o Espírito Santo não aceita um outro espírito ali aqui dentro, do ladinho dele, não. Isso aqui é templo do Espírito Santo, ó. Mas é templo até o dia que eu e você queiramos. Amém, irmãos? Nós queremos nisso ou não? Aqui dentro vai ser templo até o dia que eu faço a escolha. Ser templo. Faça de mim o teu templo. Agora diz a carta aos Hebreus que alguns já decidiram, já estão tomando decisão para o quê? Mandar o Espírito Santo embora. E o Espírito Santo é muito educado, gente. Ele só vive dentro da gente, ele só habita dentro da gente quando nós damos as condições para ele habitar. E o nosso Deus é santo, o nosso Deus é puro, o nosso Deus é maravilhoso, mas nós temos que estar todo dia dizendo, Espírito Santo, não vai embora não. Fica aqui, ó, fica juntinho de mim, não vai embora não. Mas a carta aos Hebreus diz que alguns já estão abrindo a porta para o Espírito Santo irem se retirar. É o famoso pecado contra o Espírito Santo. Nós vamos falar isso na nossa matéria de escatologia. Como é que é esse pecado? Como é que um cristão chega ao ponto de mandar embora o Espírito Santo da sua vida? Está sendo um dos grandes sinais que estão antecedendo a vinda de Jesus. Cristãos que estão apostatando da fé, estão tendo a mente cauterizada e estão o quê? Abrindo mão da presença do próprio Deus. Já são 9h49. Que pena, a gente não tem como prosseguir. Mas eu sugiro que você esteja lendo a apostila, porque você vai precisar dela, né, para fazer o trabalhinho, o questionário que nós vamos apresentar. Vai ser nesse fim de semana, né? Eu vou estar trabalhando normalmente esse fim de semana internamente, né? Não estou dando aula, mas vocês fiquem atentos que eu já vou postar no grupo, tá? O trabalhinho vai ser um questionáriozinho bem simples, tá? E lembrando que você tem até o dia 28 de abril para entregar tanto o trabalhinho de evangelismo para os que não entregaram e o trabalho também de missões. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida?
estou sentindo falta aqui de alguns alunos, né? De Deus é Fiel, né? Eu creio que algumas pequenas dificuldades, né? A nossa irmã Raquel, né? Já por 2 aulas, infelizmente, não tem podido estar, de repente, muita correria, muito vai e vem, mas estamos orando, né, para que esses alunos não percam o gás. A gente fica um pouquinho preocupado que possam perder o gás e até dar uma paradinha, mas vamos estar orando, né, para que o Senhor possa mantê-los, né, vigorosos, animados. Próxima aula nós teremos 2 novas alunas. Se Deus quiser, 2 novas alunas estarão aqui se incorporando, né, ao grupo, né, vamos estar orando, né. Uma é de Massachusetts e outra é de New Jersey. Então nós teremos aí, com a bênção de Deus, 2 novas alunas estudando conosco às quintas-feiras, né? E motiva você, se conhece alguém que tem carinho, amor em estudar a palavra de Deus, incentive, motive, apresente a Escola Bereia, porque só teremos juntos a ganhar. Sozinhos não, mas juntos a ganhar. Amém? Então, vocês agora me deem permissão, eu vou desconectar aqui a minha aparelhagem e levar o meu laptop ali, onde está minha esposa, para que vocês possam estar intercedendo por ela. Tá bom, gente? Tá bom? Então, me permitam. Estão todos me ouvindo? Alguém abra o áudio para que eu possa ouvir a voz de alguém. Oi. Maravilha, maravilha. Obrigado. Amém. Já estamos, então, nos movendo. Eu creio na oração da fé, irmãos. Amém. Eu creio na oração da fé que pode trazer ou de maneira instantânea ou da maneira como Deus quiser para curar os seus servos, né? Se não fosse por isso, eu não estaria tomando essa iniciativa, né? Porque Deus falou comigo, falou com o irmão Fábio, né? O irmão Fábio é testemunha. Depois da aula, ele me mandou uma mensagem e Deus já estava falando no meu coração sobre esta situação. Então, agora, nós vamos colocar a nossa fé em prática, né? Vamos nos unir, né? A oração de um justo pode muito em seus efeitos, né? E nós cremos nisso. Vamos lá. Só um momentinho que eu estou aqui me posicionando. Amém, Jesus. Ok. Aqui está a nossa paciente. Pai do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Maria. Ai, Não, Maria não. É Maria, sim. Não, ó. É Maria Luísa. Ó, Ah, É Maria. Tem outras Marias aqui. ó, Maria Não, Almeida, Maria das Neves, Daniel. Irmã Maria Almeida, Maria das mas Neves. eu sou Luísa. É Maria Luísa. Tá vendo? Negócio que chama Maria Luísa ou Luísa? Luísa. Ela não gosta da Maria, não sei Luísa. por quê. Não sei por quê, irmãos. Para. Eu não sei por que ela não gosta da Maria. É tão bonito, né? É, Nossa, Maria é bonito, sim. Eu tenho... E as Marias todas são bonitas. A senhora é linda. Eu tenho 3 cunhadas. Eu tenho você 3 vigia. Eu tenho 3 cunhadas com o nome de Maria, né? Maria Ormi, Maria José e... Qual a terceira? Esqueci. Não, mas eu tenho. Maria Ormida aí do teu lado. Ai, Luísa, exato. Eu estou até perdido com tanta Maria no mundo. Meu Deus, meu Deus. Meus irmãos, aqui nós temos a nossa irmã Luísa. Amém. Aí está a situação dela, mas crendo que Deus tem poder Amém. para fazer a obra, tá? Vamos nos unirmos agora nesse momento de oração. Graças a Deus está aí nosso servo de Deus, o irmão Fábio Lacerda. Deu um lindo testemunho depois da aula, na aula passada. Deus falou muito forte ao nosso coração. Nós cremos no milagre e nós cremos que Deus vai dar esta graça segundo a sua boa vontade em darmos um testemunho do sobrenatural. Quantos creem no sobrenatural, gente? Alguém aqui crê no sobrenatural? Então, podem ficar preparados que, segundo a bondade e misericórdia de Deus, eu serei uma pessoa chata, eu vou ficar insuportável, dando testemunho do sobrenatural que Deus vai fazer a partir já de hoje,
tá? E nos próximos dias nós vamos confirmar isso. Nosso irmão Fábio Lacerda, tá? O servo do Senhor, ele vai estar dirigindo a voz em oração, né? Não é a distância que vai impedir o Espírito Santo operar, né? O mais importante é, como disse o Senhor Jesus, se estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Tudo que pedirdes ao Pai será dado, né? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Então, cremos que estamos aqui ligando na terra algo, para ser ligado no céu, e Deus será glorificado. Com vocês, bem à vontade, irmão Fábio Lacerda, nos guiando neste momento de oração. Pastor, o senhor tem o óleo aí de ungir? Tenho. O senhor poderia... Ah, já está aí. Já está aqui, ó, já está aqui. Eu quero só deixar um versículo aqui, então, antes da gente começar. Tiago, capítulo 5, verso 14. Se está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoados. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já estamos aqui, irmãos, com o óleo na mão, já colocamos uma gotinha Amém. sobre o nosso dedo, e agora o servo de Deus vai dirigir a oração, e é um símbolo que nós vamos fazer aqui, né? Nós vamos ungir 2 partes do corpo da nossa irmã, né? A cabeça, a testa e a área afetada pela fratura, porque nós cremos que a obra de Deus ela é completa, do alto da cabeça à planta dos pés. Irmão Fábio, pode abrir a sua palavra de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, Deus Santo, é no Teu nome, Senhor, que nós cremos, é no Teu nome, Senhor, que estamos reunidos aqui nesse momento de oração. Senhor, é no Teu nome, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor e seus discípulos entraram na cidade de Jericó, e ao saindo, estava ali um mendigo cego, por nome Bartimeu. E quando ele ouviu falar que o Senhor estava passando, ele começou a clamar assim: Jesus, Aleluia. Filho de Davi. Ele começou a clamar, e eu quero que vocês clamam nesse momento, irmão. Aleluia, glória a Deus. Jesus, filho de Davi, Filho de Davi, misericórdia de mim. tem misericórdia, Filho Senhor. de Davi, tem misericórdia de mim. Em nome de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem tenha misericórdia misericórdia de mim. Em E nome aquele de cego Jesus. recebeu a visão. E nesse Aleluia. momento eu quero declarar no poder Em nome de de Jesus. Jesus. Em No nome de poder que Jesus. Deus Pai deu Em a nome ele, de Jesus. em cima dos céus, Em na nome de terra Jesus. e debaixo da terra. Em nome de O poder Jesus. que há no nome de Jesus. Em nome de O Jesus. filho de Davi. Em nome de de Jesus. Jesus. Em Nós nome te de Jesus. pedimos e nós declaramos no nome de Jesus, pela No nome sua de vontade Jesus. e autoridade, que sara essa perna em nome de Jesus. Em nome de Não Jesus. saia todas as impedições que estiver Em nome de Jesus. impedindo que ela receba a cura, nós declaramos, saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O cego clamava, tentaram Aleluia. impedir, mas novamente Amalagaxarabacadarabacaia. filho de Davi, Iricalamanuriandaraia. Em nome de Jesus. parou ele para receber. Derabalabasturicantademinévia. Quebramos toda a barreira. Em nome de que estiver Jesus. atrapalhando a cura. Em nome de Jesus. Nós declaramos, caia Em por nome terra, de Jesus. agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de E na Jesus. minha oração eu quero dizer, Em nome eu de entrei Jesus. no hospital de Boston, Aleluia. tinha um amigo que o médico disse, Aleluia. para não dizer que já está morto, eles deram 1% de Aleluia. vida. Glória a Eu saí Deus. da minha casa com alguns irmãos e eu entrei naquele Aleluia. hospital cheio de Deus e eu declarei, fala comigo agora, meu irmão. Nicalamanagaxérgia. Deus da vida está neste lugar. O Senhor Jesus está neste Glória a lugar. Deus. Glória a Deus. E aquele irmão não falou comigo em voz, Aleluia. mas ele mexeu os dedos e para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. No ano que ele está construindo casa e reformando casa. Glória a Deus. Para a honra e glória do nome de Jesus.
Jesus, aquele dia, levantou um morto de uma cama e Aleluia. Jesus ressuscitou um morto. Essa perna, esse machucado, essa fratura não é nada para um Deus tão poderoso, Glória a Deus. tão maravilhoso, que pode fazer o impossível. E neste momento eu quero agradecer ao nosso Sim, Senhor Senhor. pela cura dessa fratura. Irmã Luísa, receba a cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer nesta noite pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua manifestação. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que com tanto carinho, com tanto zelo pela tua obra, intercederam Aleluia! nesta noite. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo este povo que está unido no poderoso nome de Jesus. Só temos para te agradecer. Só agora agradecemos. Agradecemos a obra que o Senhor começou aqui. Obrigado, Senhor. Recompensa cada um dos teus filhos e filhas que clamaram orando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre cada uma de nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado. Glória Nossa a irmã Deus. Maria Luísa se despede de vocês e a gente vai terminar com o nosso lema, tá bom? Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. É pastor ele? É pastor? Obrigada. Evangelista Fábio. Fábio. Obrigada, irmãos. Toda a turma, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Continua orando que eu quero trabalhar. Ela é costureira, está angustiada, é igual a Dorcas, ela precisa trabalhar, mas está angustiada. Desse jeito aqui, a Dorcas não funciona. Não, mas Dorcas dura. Mas vai funcionar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Breve vai funcionar. Em nome de Gente, eu Jesus. tô voltando. Obrigada. Deus abençoe, Deus abençoe. Estamos voltando para terminar com o nosso lema. Gente, que o sol tremendo abaixou aqui, você não tem ideia. Não tem ideia, o calorão que baixou aqui. Hoje está quente aqui na Flórida, mas baixou agora ali um calorão que vou te contar isso aí mesmo. Isso é coisa do Espírito Santo. Miniquia salamando lugumanai. Lebereque sorocotarabaia. A unção está aqui, gente. Vocês trouxeram essa unção aqui para minha casa. Alamanaga chorocotorobacaia. Tá forte o negócio aqui. Lica xerebereque cadamando. Meneque salamanacaxé. A coisa tá linda. Está uma unção aqui violenta, Menegue, Salanda, quer terminar, mas está uma unção muito forte. Que essa unção volte para vocês. Que essa unção se derrame aí para vocês, Salamanaia. Que essa unção seja derramada abundantemente na vida da nossa irmã Maria Almeida, Maria das Neves, sobre a vida do Fábio, sobre a vida da nossa missionária Fernanda, sobre a vida da nossa irmã Arielle, sobre a vida da nossa irmã Cássia, da irmã Viviane, sobre a vida dos alunos que não estiveram hoje, que essa unção seja derramada e volte para vocês 10 vezes mais, em o nome do Senhor Jesus. Nosso lema, e terminamos a nossa aula de hoje, que ficou diferente, sabe por quê? Porque Jesus, quando entra, faz tudo diferente. Seriedade. Seriedade, gente. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele cresça É necessário que e ele que eu diminua. Eu diminuo. É necessário que ele É cresça necessário que ele cresça. e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Ótima quinta-feira, lindo final de semana. Que a unção de Deus seja poderosamente derramada sobre as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Obrigado, irmão Fábio. Deus continue usando a irmã poderosamente. Se preparem.
Vou dar o testemunho do que Deus fez hoje aqui. Do que Deus fez aqui. Vou ficar chato no mundo, mas vou dar esse testemunho. E Deus vai ser glorificado. Muito obrigado. A paz do Senhor, um bom descanso a todos e até a próxima quinta em nome de Jesus. Muito obrigado. Paz do Senhor. Paz. Aleluia.